Guerreiras do K-pop, já ouviu falar? É a nova animação da Netflix que mistura o estilo de Spider-Verse, a zoeira dos animes, o clima de dorama e o ritmo contagiante do K-pop. Imagina um grupo de cantoras que, quando o show acaba, trocam glitter pelo sobrenatural. Enfrentam criaturas das trevas para proteger o mundo. E no meio desse caos, surge polêmica, debate, meme, crente indignado, fã emocionado. Mas será que a treta é só porque tem demônio na história? Hoje eu quero bater um papo sobre guerreiras do K-pop. Não é só sobre cultura pop, não é só sobre pode ou não pode, cristão assistir, mas sobre enxergar além da superfície. Vem comigo porque essa análise vai além da polêmica e mergulha fundo em temas como engano, vergonha, culpa, redenção, poder da voz e, claro, o verdadeiro significado da luz. Seja você fã de K-pop, anime ou só alguém querendo entender o que todo mundo tá comentando, essa conversa é pra você. Se você ainda não me conhece, eu sou Talara e esse é o Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Já separa aquele lanchinho, senta aí e bora juntos descobrir o que essa animação pode revelar sobre o mundo espiritual, cultura pop e nossa própria caminhada com Deus. Chegando de mansinho, as músicas dessa animação já conquistaram o topo do Spotify, superando até bandas reais do gênero. Mas afinal, do que se trata essa história? Um resumo rápido antes de destrinchar o filme. Nesse mundo onde o K-pop é mais do que uma febre global, o trio Huntrix, formado por Rumi, Mira e Zoe, lota estádios. Mas quando as luzes se apagam, as garotas assumem uma missão muito mais sombria. São caçadoras de demônios. O propósito delas é manter o Hum através de suas vozes, uma barreira mística e invisível que protege a humanidade de criaturas que devoram almas para alimentar o temido rei demoníaco Guilmar. A chegada de uma nova boyband rival, os Sacha Boys, liderada pelo enigmático Jinu, eleva a atenção. Eles não são apenas concorrentes musicais, são demônios disfarçados atraindo fãs para enfraquecer o Hum e minar as caçadoras. O ponto de virada acontece quando Rumi, que sempre escondeu ser filha de um demônio, começa a perder a sua voz, justamente quando o grupo se prepara para lançar a poderosa canção Golden, a chave para fortalecer o Hum e selar de vez os demônios. Vamos começar direto no assunto, sem rodeio e com um pouco de polêmica, porque é disso que a gente gosta, né? Sim, o filme tem demônio e, como era de se esperar, isso incomodou muita gente do público cristão. Mas olha só, aqui os demônios são claramente os vilões da história. Não tem aquela romantização, nem tentam justificar as ações deles. O mal é mostrado como ele é realmente: destrutivo, enganador e, claro, sedutor. Exatamente como a Bíblia descreve o inimigo das nossas almas. A fé cristã é clara, o mal deve ser exposto, não ignorado. Olha Efésios 5:11 aí. E aí vem o ícone dos Sacha Boys. Um leão que vira demônio no show final. Coincidência? Eu acho que não. Isso me lembrou imediatamente de um alerta bíblico. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Está em 1 Pedro 5:8. O diabo é mestre do disfarce, sempre tentando imitar símbolos de poder e glória para enganar. Dá uma olhada nesse trecho da música final de Sacha Boys. Você me deu seu coração, agora estou aqui pela sua alma. Sou o único que amará seus pecados. Sinta como minha voz penetra em sua pele. Dê-me o seu desejo, eu posso ser a estrela em que você confia. Sou tudo o que você precisa. Serei seu ídolo. Eu te libertarei quando você for parte de mim. Essa letra resume tudo sobre engano. Primeiro conquista o coração, depois quer a alma, oferece cumplicidade e nunca redenção. Promete liberdade, mas na real escraviza. E olha, não é só ficção não. Tem muito show em música hoje em dia que exalta ego, pecado, rebeldia, sensualidade e até o ocultismo, cada vez mais sem disfarce. Tô olhando pra você, Sam Smith. O mal já nem se esconde mais, nem precisa. A Bíblia já avisava: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Os homens serão egoístas, amantes dos prazeres, mais do que amigos de Deus. Está em 2 Timóteo 3, de 1-4. Por isso, discernir o que ouvimos e consumimos é fundamental. Jesus convida a gente a olhar além do entretenimento e perceber as mensagens espirituais por trás das aparências. E para mim, essa é uma das reflexões mais importantes que essa animação traz. Mas nem só de polêmica vive esse filme. Aliás, ele me fez pensar em muita coisa. Foram tantas conexões que esse vídeo aqui vai ficar longo. Então já peço paciência, beleza? E pega um café duplo aí, porque vai precisar. No enredo, a voz das protagonistas é muito mais do que talento. É arma e escudo. Elas cantam para manter o Hum uma barreira espiritual que protege a humanidade. Quando elas soltam a voz, é força e proteção pura. É só uma jogada de roteiro para conquistar fãs de K-pop? Talvez. Mas olha, na Bíblia a voz também tem um papel central. Na criação, Deus cria tudo pela palavra falada. Disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Como libertação, Moisés usa sua voz para transmitir as ordens de Deus e libertar o povo do Egito. Como arma espiritual, as muralhas de Jericó caem ao som do povo e das trombetas. Josué 6:20. Como expressão de fé, ao recitarmos ou cantarmos os salmos em voz alta.
Cristo como verbo. Jesus é chamado de verbo ou palavra, mostrando que a voz é a manifestação máxima do divino. João 1:1. Ou seja, tanto no filme quanto na Bíblia, a voz nos mostra a diferença entre o bem e o mal. As protagonistas usam a voz para proteger, os vilões para corromper. E na Bíblia, o mal sempre distorce a palavra. Lembra da serpente no Éden? E tem mais. Quando a Rumi perde a voz, ela perde também sua missão, seu propósito. Isso me lembrou um personagem bíblico que, ao duvidar ou pecar, perdem temporariamente seu poder. Tipo Zacarias, que ficou mudo depois de duvidar do anjo, em Lucas 1:20. Tanto na animação quanto na fé, a redenção vem e a voz é recuperada. Além dessa questão da voz, tem outras comparações interessantes que a gente pode fazer com o filme. Bora analisar mais a fundo? No filme, o Rei Demônio é aquele vilão clássico que seduz oferecendo tudo o que muita gente sonha. Fama, poder, reconhecimento. Ele aparece com aquele discurso tentador, promessas fáceis, quase irresistíveis. Muita gente acaba caindo nessa conversa e faz pacto que só leva à destruição. E quando as pessoas caem, o próprio Rei Demônio vira a voz acusadora. Ele passa a lembrar seus servos o tempo todo que não há esperança, que eles estão presos, que não tem mais saída. Isso me lembrou a forma como a Bíblia descreve Satanás. Ele é chamado tanto de tentador, Mateus 4:3, quanto de acusador, em Apocalipse 12:10. Primeiro oferece caminhos fáceis e sedutores, depois joga na nossa cara culpa, vergonha e desespero. É um ciclo cruel. Outro detalhe muito simbólico no filme são aquelas marcas escuras na pele dos demônios. É impossível não lembrar do conceito bíblico do pecado como uma mancha, em Isaías 1:18. No filme, ninguém consegue remover essas marcas. No máximo, pode esconder. Isso reflete bem a doutrina cristã. Não adianta tentar disfarçar ou limpar sozinho. Só Cristo pode redimir e transformar. Tem uma cena marcante em que a Rumi, depois de muito lutar contra a sua própria vergonha, decide expor as suas marcas à luz. E naquele momento, algo muda. As marcas deixam de ser um motivo de condenação e passam a ser um símbolo da sua regeneração. É como se, ao invés de ser definida pelo erro, ela fosse definida pela transformação. Isso tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho. E tem mais. A Rumi já nasce marcada, porque é filha de um demônio. Isso faz um paralelo direto com o conceito do pecado original da Bíblia. Romanos 5:12. Assim como a humanidade herdou a natureza pecaminosa de Adão e Eva, Rumi carrega uma marca de algo que veio antes dela. E assim como Adão e Eva tentam se esconder de Deus depois de pecar, ela também tenta esconder o que carrega, o que só faz as marcas dela crescerem. Já o Jinnu, diferente da Rumi, ganha suas marcas depois de fazer um pacto com o Guillemot, o Rei Demônio. Ele faz isso em benefício próprio, abandonando a família. Isso mostra de forma bem clara como nossas escolhas deixam marcas profundas. Jinnu, depois disso, vive atormentado, sempre ouvindo a voz do Rei Demônio lembrando de seu erro. Uma ilustração perfeita de como é a culpa, a vergonha e a desesperança podem aprisionar a gente. Mas aí entra a beleza da mensagem cristã. O evangelho é justamente para quem se sente marcado, sujo, sem esperança. No fim, a canção final da Rumi, What It Sounds Like, é como se fosse uma declaração de restauração, uma analogia à graça. Ela aceita quem é, encara seus medos e sua vergonha, e aí algo novo acontece. Na fé cristã, isso é o coração do perdão e da generação. Reconhecer que estamos quebrados, admitir que não conseguimos sozinhos e então experimentar a restauração que só Deus pode dar. Tá bom de comparação pra você? Calma que eu não acabei. No filme, a Celine ensina pras meninas que falhas nunca podem ser vistas. Por isso, cada uma acaba escondendo suas feridas bem fundo. Rumi esconde a vergonha que ameaça destruir aquilo que ela tem de mais precioso, seu dom e o seu propósito. E quanto mais escondia essa vergonha, ela crescia mais e mais até que começou a destruir a única coisa que me deu propósito. A minha voz. Mira se esconde atrás da agressividade, tentando abafar o medo de não merecer uma família. Achou que encontrou uma família. Você não merece ser uma. Nunca mereceu. Zoe tenta agradar todo mundo, mas no fundo sente que nunca pertence a lugar nenhum. Você é excessiva e não é suficiente. Nunca vai ter um lugar pra você, mas eu providencio esse lugar pra você. Esses segredos viram verdadeiras prisões internas, alimentam aquela voz acusadora que só quer nos derrubar. Satanás adora usar vergonha e medo. Ele quer que a gente fique preso no segredo, achando que somos um erro, que não pertencemos, que não tem mais jeito, que não merecemos amor. E são exatamente essas mentiras que as protagonistas ouvem o tempo todo. Só que olha o contraste. A Bíblia nos diz que as falhas não devem ser escondidas, mas confessadas. Esconder só faz a vergonha crescer. Jesus nos chama para a luz e para a verdade.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem uma fala do médico charlatão Han que faz sentido aqui. Para tratar uma parte, é preciso olhar o todo. Cura de verdade começa quando a gente reconhece e admite os próprios erros. Compartilhar com pessoas de confiança ou abrir o coração diante de Deus abre espaço para perdão e restauração. Comunidade de verdade não exige perfeição, mas acolhe nossas imperfeições com graça. Aí, se você tá curtindo essa reflexão, não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, tá bom? E bora que tem mais analogia sim. O ódio não funciona. No momento de desespero, as meninas criam a música Take Down, cheia de ódio, achando que assim venceriam os demônios. Mas aí o Jinu, já marcado pelo rei demônio, dá a dica. Se o ódio pudesse derrotar Guilmar, eu já teria feito isso há muito tempo. O ódio não liberta ninguém, só alimenta o mal. Essa é a arma do inimigo, corromper por dentro, perpetuar o ciclo de destruição. Mesmo se o motivo parecer justo, agir com ódio só faz a gente se tornar igual ao que combatemos. Jesus ensina, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Paulo reforça, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12,21. Cristo venceu o mal com amor, não com ódio. O cristianismo não ensina a odiar o pecador. A gente odeia o pecado porque ele nos separa de Deus, mas ama o pecador porque todo mundo precisa da graça e da redenção. A missão da igreja é reconciliar, não destruir, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3,17. O amor é que transforma e restaura. Ódio só gera rejeição. Amor gera arrependimento e vida nova. E para fechar com chave de ouro, a animação é clara. Luz vence as trevas. Só que no filme, a luz é uma força meio impessoal, enquanto o mal tem rosto, nome e personalidade. Nenhuma analogia é perfeita, né? Arte, cinema, literatura, tudo pode apontar para verdades espirituais, mas nunca vai ser perfeita. E tá tudo bem. A gente pode completar as lacunas que a animação deixou. Na fé cristã, a luz tem nome: Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. E a vitória sobre as trevas não é mérito nosso, mas dele. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. João 1,5. Pois o amor e o sacrifício de Jesus são o centro da vitória sobre o mal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. A verdadeira libertação vem quando a gente reconhece que precisa de um Salvador. Não vencemos o pecado sozinhos, nem por luz interior ou esforço próprio, porque a luz não vem de nós, mas dele. Ufa, agora acabei. Mas se você conseguir ver mais alguma comparação no filme, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Até a próxima!